Oi gente, tudo bom? Eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal de literatura, educação e vida cristã. Você já deve ter visto aí pelo título desse vídeo, mas hoje eu estou aqui para compartilhar 5 livros que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida. Todos os livros que eu vou falar aqui, eu tenho aqui na minha prateleira e eu já li todos eles. E se você não leu algum deles, fica esse vídeo aí de incentivo, tá bom? Bora lá pro vídeo, mas antes eu vou pedir para você ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho uma surpresa muito legal no final dele. E não avança pro final, hein? Vê toda a lista aí, por favor. Agora vamos lá para essa lista de 5 livros que todo mundo deveria ler ao menos uma vez na vida. O primeiro livro dessa lista é um compilado de livros. Ou um compilado de histórias, não sei muito bem. Me corrijam se eu estiver errada. Mas eu estou falando de As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Esse livro é um livro que criança, jovem, adulto, velhinho, todo mundo deve ler. Eu adquiri há uns bons 4 anos esse volume aqui, tadinho, tá até surradinho já. Então aqui tem os 7 livros, né, as 7 crônicas. E eu vou ser bem sincera para vocês que assim que eu acabei de ler, eu fiquei com aquele sentimento, por que eu acabei de ler esse livro? E esse sentimento lutou com outro sentimento falando porque eu não tinha lido antes. Já vou adiantando que se você falar pra mim, mas eu já vi o filme, você não viu nada então, tá bom? Porque o livro, nesse caso aí, o filme é muito bom também, mas eu vou ser sincera que o livro é muito mais rico. De todas as crônicas, assim, eu não consigo eleger uma preferida, mas tem no meu coração a primeira crônica, que é O Sobrinho do Mago. A analogia que C.S. Lewis faz, a riqueza, a fantasia e tudo que ele coloca aqui, as histórias, né, as crônicas, elas têm uma conexão, elas têm um sentido, uma moral. Em cada virada de página que eu dava, eu sentia assim um aquecimento no coração, sabe? Tipo como se fosse um abraço assim, bem apertadinho. Eu não vou ficar muito falando aqui sobre os livros, né? Não vou fazer uma sinopse, que senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas eu tenho certeza que se você ainda não leu esse livro, você está perdendo muitíssimo. E você que leu, eu tenho certeza que vai concordar comigo desse livro estar nessa lista. Então eu vou parar um pouco de falar, mas fica aí a dica de As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. O segundo livro dessa lista é Louco Amor, do Francis Chan. Esse é um dos livros que nós precisamos ler para ter aquela consciência, resgatar, na verdade, a consciência de que nós não somos, assim como seres individuais, o centro do universo, sabe? Nós somos importantes sim, mas o mundo não gira ao nosso redor. Nesse livro, Francis Chan faz vários alertas, assim, uma chamada de atenção, sabe? De despertar, de nós termos a consciência de que nós estamos sempre colocando Deus como a segunda opção, tendo um relacionamento morno com o Criador de todas as coisas e nos esquecendo que Ele é maior do que tudo e, assim, de verdade, foi um dos melhores livros que eu li. Eu já li ele já tem um tempinho, então eu preciso reler assim para lembrar de tudo que ele fala, mas todas as coisas que estão escritas aqui nos levam a uma reflexão. Eu mesma, quando eu li, eu não consegui ler de uma vez. Eu tive que parar por capítulo e fazer assim, tá, deixa eu entender, deixa eu tentar absorver o que eu acabei de ler. Inclusive, para deixar aí um gostinho, eu vou ler um trecho da página 65, 66 para vocês. Diz assim: pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade. É isso que se espera delas, pois é o que se acredita ser o comportamento dos bons cristãos. Por isso vão sempre aos cultos. Pessoas mornas tendem a escolher o que é popular e desprezar o que é certo quando estão em conflito. Elas desejam viver bem tanto dentro quanto fora da igreja. Se preocupam mais com o que o povo pensa sobre o que elas fazem, como ir à igreja e entregar o dízimo, do que com o que Deus pensa de seu coração e de sua vida. E aí ele faz um acréscimo aqui na página 66 falando assim, pessoas mornas não desejam de fato ser salvas de seu pecado. Elas só querem ser salvas do castigo que esse pecado gera.
Então, esse livro, ele é cheio de alertas, mas também ele leva, assim, a não só a reflexão, mas a uma prática, sabe, de tudo que ele ensina. Então, por isso que ele está na segunda posição aí dessa lista de 5 livros que você precisa ler. O terceiro livro dessa lista é O Colecionador de Lágrimas, do Augusto Cury. Eu não conhecia, assim, muitos livros do Augusto Cury, eu tenho alguns aqui na minha prateleira, mas eu tenho aqueles livros que ele fala sobre ansiedade de uma forma, assim, mais técnica, sabe? Abordando aí a psicologia e a forma do comportamento humano. Esse aqui foi o primeiro livro de ficção que eu li do autor. Eu tive vontade que a história que aconteceu aqui fosse de verdade. E esse livro tá aqui nessa lista porque quando eu li esse livro, eu fiquei uns bons meses refletindo sobre a história aqui. Como eu disse, a história é de ficção e contextualiza ali sobre a Segunda Guerra Mundial. E tá até aqui, ó, escrito Holocausto Nunca Mais. A chamada que o ator faz aqui, né, contextualizando tudo sobre a história, é a chamada ao pensamento crítico, que nós estamos cada vez mais esquecendo, sendo assim automatizados, sabe? Tendo preguiça de pensar, deixando que as informações só cheguem e nós não conseguimos assim absorver ou tentar pensar assim de uma forma crítica, de questionar mesmo, sabe? E aí quando você chega no final da história, você pensa assim: será que eu tô sendo mais um ser humano automatizado, levado pelas opiniões que as outras pessoas já têm? Ou eu tô sendo mais seletiva e crítica com tudo que acontece ao meu redor? Inclusive, eu vou ler um trecho que diz assim: o professor, porque aqui, né, conta a história de um professor, ele queria não só que seus alunos conhecessem os fatos históricos, mas que descobrissem com profundidade as crueldades das ações de Hitler e como esse homem conseguiu manipular uma sociedade fragmentada de forma tão brutal. Então, além de ser um livro de ficção, não deixa de ser um livro técnico, assim, sobre uma análise de como funciona a mente humana, o comportamento humano em tempos de crise. Então, por isso que esse livro está aí como terceiro dessa lista de 5 livros. O quarto livro dessa lista é O Fim da Ansiedade, de Max Lucado. Esse livro é do ano de 2017 e eu nunca vi um livro tão contextualizado e tão essencial para o ano de 2020, para tudo que nós estamos vivendo atualmente. Eu já fiz uma resenha aqui no canal, tem um vídeo já falando sobre esse livro aqui, eu vou deixar linkado para vocês, assistem lá depois e aí vocês vão entender por que esse livro está aqui também nessa lista. Sinceramente, eu acredito que todo mundo, não tem a ver só se você sofre com ansiedade ou não. Eu estou relendo esse livro pela segunda vez aí com o meu clube de livro e eu tô gostando muito da leitura, porque agora eu estou lendo de uma forma mais crítica, né? Porque nós vamos aí compartilhando nossos entendimentos sobre o livro. Então, eu indico muito essa leitura para vocês. É um livro assim tão rico, de tanta informação, que de verdade parece que Max Lucado já estava prevendo o ano de 2020. Mas não tinha como um livro do Max Lucado não estar nessa lista e esse livro especificamente não está nessa lista. O quinto e último livro dessa lista maravilhosa é A Cabana, do William Peyoung. Talvez possa parecer aí meio clichê para você, mas de fato eu não poderia deixar de fora esse livro, que é uma história de ficção. Eu acredito que você já deva conhecer aí a história. Esse livro fala assim, né, tem uma história aí um pouco triste, um pouco assim conturbada, mas é um livro que fala sobre perdão. E uma das coisas que muito me chama a atenção é a forma que o autor colocou Deus, envolveu Deus aí nessa história. Como tudo que acontece de ruim, nós temos aí a facilidade de culpar alguém. Quase sempre esse alguém é Deus. Então eu acho muito interessante porque quando nós terminamos de ler esse livro, nós refletimos e começamos a pensar assim: será que eu também faço isso? Será que eu também sento aí na minha cadeira de vítima e eu acabo virando juiz de tudo, juiz até de Deus? Sinceramente, esse livro aqui é maravilhoso e eu vou ser sincera também de dizer que o filme me surpreendeu
assim, 100% positivamente, porque eu já tinha lido o livro antes de assistir o filme e eu achei sim que o filme respeitou aí toda a história do livro. Então, assim, eu não costumo fazer isso aqui, mas se por acaso você tiver preguiça de ler esse livro, assista o filme, porque você vai conseguir entender o que eu tô falando. E é por isso que ele está aí na lista dos 5 livros que você precisa ler. Como eu disse, esse vídeo, além dessa lista maravilhosa de 5 livros, também está vindo com uma surpresa que eu queria compartilhar com vocês. E o que eu quero compartilhar com vocês é o meu primeiro recebidos e eu não podia fazer diferente, eu tive que gravar um vídeo. E olha, gente, eu deixei para abrir o pacote com vocês, por se tratar aí do meu primeiro recebidos, né, oficial aqui do canal, e porque também se trata de... Eu acho que já deu pra perceber que se trata de livro, né? Então eu vou aqui abrir, tá? Com vocês. Ele já chegou, já tem uns 3 dias aqui em casa. E aí eu falei, eu preciso gravar logo o vídeo, porque eu preciso abrir esse pacote, porque eu quero ver qual livro que vai me chegar. E é esse o livro que eu recebi do Samuel Fonseca, Incendiados pela Graça, Reflexões para a Vida Cristã. O Samuel já havia entrado em contato aqui comigo, então eu já sabia que eu ia receber um livro. Só para apresentar a vocês, o autor Samuel Fonseca é um escritor brasileiro, natural de Minas Gerais, casado, cristão e autor de 5 livros. Ele me enviou esse exemplar aqui de uma das obras dele e eu estou muito agradecida com o carinho e com a confiança aqui no canal. Estou me sentindo honrada, viu, Samuel? De verdade. E eu vou ser sincera que eu já estou muito curiosa para ler, porque de verdade eu não posso ter um livro novo. Mas já fica aqui o meu compromisso que em breve eu vou estar trazendo a resenha desse livro aqui para vocês. Então fiquem ligados aqui no canal e também lá no meu Instagram, porque no meu Instagram eu também compartilho a evolução das minhas leituras. Eu aproveito para deixar aqui no box de informações o site do Samuel e aí aproveitem e acompanhem o trabalho dele também. E eu já estou muito ansiosa para começar a ler esse livro. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa lista e se você acha que ficou faltando algum livro aqui nessa lista. Me conta qual seria a sua lista de livros que todo mundo precisa ler. Vamos aí trocar figurinhas literárias e quem sabe eu trago aqui uma parte 2 desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e já se inscreve no canal para não perder aí os próximos vídeos. Me acompanhe no Instagram, é @adanielemarins. Um beijo meu e até o próximo vídeo. Tchau!